O Adobe Illustrator, no seu novo update, trouxe um novo conjunto de ferramentas de 3D. Não que ele já não tivesse um conjunto interessante de ferramentas de 3D que podem ser muito úteis para o trabalho de ilustração. Porém, na nova versão, essa ferramenta ficou mais completa, inclusive com novas opções de materiais para você poder fazer um acabamento mais interessante no seu objeto 3D. Nessa aula eu vou te mostrar como você pode utilizar esse painel. Vem comigo? Para iniciar um trabalho de 3D dentro do Adobe Illustrator, você vai precisar do painel 3D e materiais. Para abrir esse painel, basta vir aqui em Window e procurar pelo painel com esse nome. Um outro caminho, que é o caminho que já tinha anteriormente no Adobe Illustrator, então se você estiver utilizando a versão mais antiga, vai ser esse caminho que você vai encontrar os efeitos de 3D, é vindo aqui em Efeitos, na categoria de 3D e materiais. Aqui você vai poder acionar o mesmo painel, já numa aba específica, e aqui embaixo tem a opção dos efeitos antigos de 3D. Porém, para você conseguir utilizar de fato o efeito de 3D, você vai ter que ter alguma coisa criada. Então eu vou vir aqui com a minha ferramenta de texto, e eu vou escrever alguma coisa na tela. Agora, a gente pode aplicar uma cor para ser a base, o material base desse nosso objeto 3D. Para a gente iniciar aqui o 3D, a gente vai ter que escolher aqui na opção de objeto, que tipo de objeto 3D que a gente quer criar. A primeira opção é um plano. No plano, ele vai continuar sendo um objeto bidimensional, porém transformado dentro de um espaço tridimensional. Perceba que aqui embaixo você vai encontrar primeiro um preset de posicionamento, e eu aconselho colocar aqui inicialmente em front, e a partir daqui você vai poder transformar ele utilizando os eixos horizontal, também chamado de X, vertical, também chamado de Y, e a profundidade, também chamada de Z. Para quem trabalha com After Effects, por exemplo, é a mesma maneira de transformação. Então, por exemplo, se eu quiser girar ele em volta do seu eixo vertical, eu vou girar aqui em volta do Y, mantendo ele aqui paralelo ao chão. Se eu quiser girar ele em volta do seu eixo de profundidade, eu posso utilizar aqui o controle de Z. Enfim, eu vou colocar ele aqui em 0 e ele vai ficar só levemente rotacionado. Porém, ele ainda não parece muito com 3D, né? Falta uma profundidade para esse texto. Para você adicionar essa profundidade, basta vir aqui em Extrude. E aqui em Extrude você vai ter uma opção nova, que é a profundidade. E aí você pode aumentar e diminuir a profundidade do texto. Além disso, você vai ter uma outra categoria que é o Bevel. O Bevel permite você colocar um acabamento na lateral do texto. Eu vou colocar ele aqui de frente, só com uma leve rotacionadinha bem de leve, e repare aqui nos contornos, como eles são um ângulo reto, bem certinho. Quando eu ativar aqui o Bevel, eu posso controlar que tipo de contorno que eu quero. Por padrão, ele vem aqui com um contorno com um ângulo, com um cortezinho angular. Você também pode deixar ele levemente arredondado, pode deixar ele aqui concavo, então ele vai ter um corte arredondadinho para dentro, e algumas outras opções de acabamento aqui um pouco mais utilizadas. Você também pode controlar a largura desse acabamento e a profundidade desse acabamento. Além disso, adicionar mais repetições dele. Se você adicionar mais repetições dele, pode ser necessário você aumentar a qualidade da renderização desse efeito. Você tem dois caminhos para isso. O primeiro caminho é vindo aqui em Effects e Raster Effects Settings, e ativando aqui que você quer uma resolução alta. A outra opção é utilizando a renderização Ray Traced. A renderização Ray Traced você encontra aqui neste botão, só que ela é pesadinha. Então, utilize só quando você realmente quiser a renderização final. Você pode vir aqui na flechinha para controlar a qualidade, então eu vou ativar e deixar numa qualidade alta, e a gente já vai conseguir ver o resultado da renderização utilizando aqui o sistema de renderização Ray Traced. Provavelmente vocês conseguem perceber que é um efeito com um acabamentinho um pouco diferente, mais refinado, porém, como ele pesa e leva um tempinho para renderizar, eu por hora vou deixar desligado. A próxima opção, Revolve, ele vai rotacionar o teu objeto enquanto ele faz a extrusão. Então, ao invés de fazer uma extrusão reta, ele vai fazer aqui com um ângulo, girando o objeto. Dessa forma, para um texto não é tão interessante, porque não vai dar tanta leitura. Então, vamos fazer aqui uma melancia. Eu vou desenhar aqui um círculo, eu vou apagar desse círculo uma das laterais, pode ser a de cima. Vou mudar aqui a cor dele para vermelho e colocar aqui um contorninho verde para ser a casca. Então aqui uma ilustração super simples, só para poder demonstrar. Agora eu posso vir em Revolve e ele já rotacionou o nosso objeto. Se a gente girar ele aqui, a gente vai conseguir ver o acabamento e vai perceber aqui ó, que ele está mais parecendo um donut. Ele não está bem interessante porque ele vai ter um furinho ali. Isso é por causa da direção que ele fez essa transformação. Então eu vou vir aqui na opção de aparência e eu vou remover esse efeito. E eu vou só girar esse meu objeto antes de aplicar o efeito. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de rotação e girar ele aqui 90 graus. Agora eu vou repetir a aplicação do efeito. Então eu vim aqui em Revolve e agora ele parece aqui um planetinha. Então perceba que ele tem um eixo específico no qual ele faz essa rotação.
Aqui no ângulo, eu posso pedir se eu quero a transformação completa ou só uma fatia. Então, eu posso controlar se eu vou fazer aqui a melancia por inteiro ou só uma fatiazinha da melancia. Além disso, eu posso reposicionar ela. A gente ainda vai ter aqui o controle de posição. Então, eu vou colocar ele aqui de frente. E eu vou começar girando aqui ele 90 graus em volta da profundidade. E agora, com Y, a gente pode controlar o ângulo que a gente quer ver essa melancia. A luz não está tão legal, a gente teria que reposicionar essa luz, mas já dá para perceber ali o efeitinho como se fosse uma melancia. A próxima opção que a gente tem disponível é o inflar. O inflar, ele é bem semelhante com a opção de extrusão. Porém, na opção de extrusão, você tem como acabamento o chanfro, que é esse acabamento nos cantos. Enquanto no inflar, você pode inflar a aparência do objeto, como se fosse mesmo um balão, uma bexiga. Então, eu vim aqui em inflar, perceba que eu posso de novo controlar aqui a profundidade, ter os mesmos controles para fazer a rotação, porém eu não tenho aqui a opção do bevel, ele fica desativado, e no lugar eu tenho um controle de volume, que vai fazer esse arredondamento aqui na face do nosso desenho. Bom, como eu comentei, a gente tem um controle de luz também. Então, vou vir aqui na outra categoria, que é a categoria de luz. Primeiro, a gente encontra alguns presets. Tem o padrão, tem o mais difuso, na esquerda e na direita. Perceba que independente de qual preset você escolher, os parâmetros aqui embaixo vão ser os mesmos, só vão mudar os valores, né, de acordo com o preset que você escolheu. Então, ele é bem customizável. Eu vou deixar aqui numa luz difusa. Eu posso aumentar aqui e diminuir a intensidade. Posso controlar a rotação dessa luz, então seria a posição em relação ao objeto, a largura dessa luz, e aqui a gente tem uma suavidade também dela. Além disso, a gente tem aqui a luz ambiente, que seria a parte onde essa luz não pega, a gente pode aumentar e diminuir a intensidade dessa luz ambiente. Só vou voltar aqui no meu objeto e eu vou girar ele aqui um pouquinho, para a gente poder ver a parte de baixo do desenho também, assim a gente vai ter uma sensação melhor do efeito da luz. Então aqui a intensidade, agora eu vou ir rotacionando. Perceba que dependendo do ângulo que eu rotacionar, o efeito aqui da luz e da sombra vai ficar um pouco diferente. Que é a largura, então ó como agora ele está pegando numa parte bem menor do objeto, na hora que eu rotaciono. E aqui a suavidade. E por último, como eu já tinha comentado, a luz ambiente. Se eu tirar, a área de sombra vai ficar mais intensa. E quando eu aumento, ela vai ficar um pouco mais preenchida. A gente também pode ativar uma sombra projetada. A gente pode escolher se essa sombra vai para trás ou para baixo. A gente pode controlar também a distância em relação ao nosso desenho. Mas perceba como ele ficou cortadinho. Se a gente quiser aumentar a barreira aqui do container onde essa sombra é exibida, basta aumentar esse valor aqui. Agora essa sombra pode ser exibida numa área maior. A posição da sombra vai ficar em relação à posição da luz, tá? Então se você quiser mudar a posição da sombra, na verdade você não vai ter um controle aqui embaixo da posição, que só tem as duas opções, para baixo ou para trás. Para controlar realmente a sombra, você vai ter que controlar a luz. Ela vai ter que ser trabalhada em conjunto, luz e sombra. E aí você pode também ativar a renderização Ray Traced para ver um resultado melhor. Agora a gente já consegue ver como a sombra ó, fica mais suave, mais difusa, a luz fica mais suave, o acabamento aqui mais refinado. Eu vou desligar novamente. Para fechar, a gente também tem aqui o material. Para testar esse material, eu vou fazer um círculo mesmo, uma bolinha. Então vamos pegar aqui e desenhar um círculo. Esse círculo eu vou deixar aqui sem contorno dessa vez. E dentro ele pode ser qualquer cor neutra, porque a gente na verdade vai preencher com outro material. O material é a textura, é o acabamento que tem no nosso objeto 3D. Eu vou vir aqui em objeto, ativar aqui o Revolve, a gente já conseguiu transformar ele. Perceba como eu tenho o objeto inteiro, ele na verdade fez um donut, em vez de fazer um planetinha. Não tem nenhum problema, ficou legal também esse donut. Vou deixar ele aqui assim. Só vou regular aqui a posição para a gente enxergar ele melhor. E agora a gente pode vir aqui em materiais. Ele já vem com uma série de materiais pré-definidos que você pode utilizar aqui gratuitamente. Então você vai encontrar aqui primeiro material base, que já vem com o seu objeto quando você transformou ele em 3D. E aqui embaixo alguns materiais gratuitos do Adobe Substance, que é um software de trabalho com materiais que a Adobe adquiriu recentemente. E agora faz parte do conjunto de softwares da Adobe. Porém, é importante ressaltar que ele não vem na assinatura padrão, você tem que assinar ele separadamente. Então, se você quiser criar os seus próprios materiais sem utilizar aqui os pré-definidos, você vai ter que fazer uma aquisição adicional dentro do seu plano da Adobe. Para aplicar algum desses materiais, basta clicar sobre ele e pronto, você já aplicou o material. Cada material vai ter um conjunto de parâmetros diferentes que você pode customizar. Você vai encontrar esses parâmetros customizáveis logo abaixo. Você encontra, por exemplo, a resolução, para melhorar aqui o acabamento da textura. Mais para baixo, dependendo do material, você vai encontrar opções diferentes que você pode personalizar. E perceba como tem muitas opções. Vai valer a pena você sempre escolher aqui um material base que você goste, que esteja próximo do que você quer, e aí vem aqui embaixo e ir brincando com essas opções para entender o que cada uma delas vai afetar no acabamento do seu objeto e o quão próximo está do estilo que você deseja para aquela composição. Então aqui, por exemplo, vamos mudar a cor para um amarelinho. Então a gente tem aqui tipo uma
um puffzinho amarelo com um tecido que parece tipo de um sofá. A gente tem aqui a rugosidade desse tecido, então a gente pode deixar ele aqui mais áspero ou menos áspero. A gente tem aqui um controle do posicionamento desse material. Mais para baixo, alguns controles relativos à luminância e ao contraste, então mais quanto que ele reflete de luz, se ele reflete mais, reflete menos, se vai refletir com mais ou menos contraste. Você pode aqui mudar também a pigmentação. Um shift de hue, um controle de saturação, enfim, algumas opções diferentes, mas como eu comentei, cada objeto vai apresentar para você opções levemente diferentes que você pode trabalhar e dá para ver que é um resultado bem interessante, né? Se você quiser mais materiais, como eu comentei, você pode trazer do Adobe Substance. Para você acessar o Adobe Substance, você pode clicar aqui neste botão. Ele vai abrir aqui o site com vários materiais que a própria Adobe fornece, porém, são materiais que vão estar dentro do plano de assinatura, que você vai ter que assinar vindo aqui neste botão. Mas você vai encontrar aqui vários outros materiais disponíveis também. Além de vários modelos de 3D, de objetos 3D que você pode baixar também para adicionar nas suas composições. Se você quiser opções gratuitas de materiais, você pode vir nesse outro botão, que é da comunidade. Neste botão da comunidade, você vai encontrar materiais criados por outros usuários e muitos desses materiais aqui disponíveis para você baixar gratuitamente. Então vou pegar, por exemplo, esse aqui de madeira e eu clico aqui em Download. Agora eu posso voltar no Illustrator e clicar no sinal de mais para adicionar o material. E aqui ele já vai aparecer numa seção chamada Meus Materiais. E pronto, eu já consigo aplicar ele e vim aqui embaixo para controlar a resolução e a posição também desse material. No caso, eu queria girar ele aqui 90 graus para ele ficar de pé, ao invés de na longitudinal aqui no comprimento do objeto. Pode controlar aqui a densidade, que ele vai adicionar mais repetições para o material, mas a gente consegue perceber ele melhor e fica com uma resolução melhor também. Enfim, tem várias opções de materiais diferentes que você pode baixar e adicionar aqui dentro para fazer as composições dentro do Adobe Illustrator. E quando você terminar a sua composição, não esqueça de apertar aqui esse botão de Ray Tracer 3D para que você tenha um acabamento mais interessante na renderização do seu objeto. Então nessa aula você aprendeu como utilizar o novo painel de 3D do Adobe Illustrator. Se você gostou dessa dica e quiser ver mais dicas de Adobe Illustrator, dá um joinha aqui nesse vídeo, comenta e avisa a gente para a gente saber que é um conteúdo interessante, relevante para a comunidade e de trazer mais conteúdos como esse aqui para o portal AV Makers. Bom, a gente se encontra no próximo vídeo, toda semana aqui no nosso canal do YouTube. Ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo. A gente se encontra lá. Abração e até mais!